Eu tenho visto pessoas dizer assim, se fulano for merecedor do céu, né? Eu não sei se eu mereço. Você tem que entender que eu e você não merecemos nada, irmão. Nós somos miseráveis pecadores. Nós somos merecedores do inferno. Nós não merecemos nada de Deus. Tudo que Deus fez por nós para nos livrar da condenação eterna não foi por merecimento, foi por amor. Deus não querendo ver o nosso mal. Ele tomou um ato de amor, assumindo o nosso lugar, para nos livrar da maldição, não porque merecemos. O homem tem que entender, a nossa mente só vai ser iluminada com a palavra, com a verdade de Deus, por Jesus. Jesus é a luz do mundo, irmãos. Tem tanta gente aí se gloriando na sua vida religiosa. Tem tanta gente aí se gloriando na sua religiosidade, na sua boa obra. O que é que a gente vê as pessoas dizer? Eita, fulano morreu. Que Deus a tenha no bom lugar. Por quê? Porque fulano era tão bom. Fulano era um homem que ajudava os outros. Fulano era um homem que fazia caridade. Era um homem justo. Era um homem certo. Não tem um justo sequer. Não tem um bom sequer. Não tem um merecedor do céu pela sua justiça. O povo tem que entender isso, gente. Tem tanta gente se esforçando em obra de religião, em vida escrava dentro de obrigações, como se aquilo fosse fazer ele merecedor de Deus. Por quê? Porque essa pessoa, ela não tem o entendimento. Essa pessoa está privada da verdade. O apóstolo João, ele vai dizer, se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. A verdade de Deus nos faz conhecer a nossa miséria. Quando alguém se justifica, quando alguém quer chegar a Deus por meio da sua justificação, está desprezando a verdade de Deus. Quando alguém se acha muito puro, muito santo, muito justo, a ponto de julgar outro pecador igual a ele, ei, todos nós somos iguais. Todos nós somos miseráveis pecadores. Todos nós somos réu do inferno. Tem gente que se acha mais santo, mais merecedor de Deus do que outro, só porque ele não vive dentro da mesma condição social que o outro. Mas no lado espiritual, todos estão na mesma miséria. Sua mente tem que ser iluminada pela palavra de Deus para você entender isso. Você pode ser um religioso. Você pode fazer caridade. Você pode ser bonzinho. Você pode ser devoto às boas obras, à prática religiosa. Mas você, diante de Deus, está na mesma situação do que aquele que rouba, que mata, que estupra, que bebe, que se prostitui. Você pode ser um religioso. Não se prostitui, não vive bebendo na mesa de um bar, não rouba, não mata, mas independente de sua classe social, sua condição social neste mundo, você também é um pecador, você também é réu do inferno, tanto como aquele que mata, que rouba, que estupra. Porque diante de Deus, todos são pecadores, porque todos pecaram e todos estão afastados de Deus.
Não há um justo sequer na face da terra. Não há um que faça o bem. E todo aquele que busca chegar a Deus pela sua justiça, todo aquele que tenta se justificar pela sua justiça, tudo que ele faz diante de Deus não vale de nada para a salvação. É como um trapo de imundícia. A palavra ensina isso. Eu não estou falando o que eu acho, o que a religião formou no meu entendimento. Eu estou aqui trazendo para você o que a palavra ensina. Porque eu fui liberto pela verdade, a palavra de Deus. Jesus. Isaías 64. Capítulo 64 de Isaías. O versículo, deixa eu ver se é o 6. Isaías capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como um imundo, e toda a nossa justiça como um trapo de imundícia. Tudo que você faz não serve para te justificar diante de Deus. Esse é o maior erro dos religiosos, que busca uma vida escrava em sacrifícios e devoções religiosas, pensando que isso torna eles mais santos, mais merecedores de Deus, mais justos. Olha o que Paulo vai dizer. Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 4, para você entender. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus que eu faço é pela salvação de Israel. Paulo rogava a Deus para que os irmãos também alcançassem a salvação. Versículo 2. Porque eu dou testemunho de que eles são zelosos de Deus. Eles têm posturas. Ó, o irmão aqui está me questionando diante de um vídeo que eu coloquei. Me questionando fora do contexto do vídeo. Falando de postura, de reverência a Deus, através de usos e costumes. Paulo está dizendo aqui, eu dou testemunho de que os meus compatriotas judeus são zelosos de Deus, mas não com entendimento. Tudo que eles vivem, tudo que eles praticam, tudo que eles fazem é por meio do entendimento cego da religião, não é por meio da luz de Deus. Paulo vai dizer, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitam à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê em Cristo. Está justificado do seu pecado. Não é através do seu sacrifício religioso. Não é através da sua postura religiosa. Não é através da sua devoção religiosa. Não é através dos seus usos e costumes dentro da religião. Você só vai ser justificado diante de Deus para ser merecedor da salvação através de Jesus. Não é através do teu sacrifício, devoção e prática religiosa. Paulo vai dizer, eles desprezam o único meio por onde Deus justifica o homem, porque eles querem ser justificados por meio daquilo que eles entendem no entendimento deles. E com isso, desprezam a justiça de Deus. Desprezam o único meio por onde o homem pode ser justificado, que o próprio Deus estabelece, não é uma vida religiosa, não é dentro de uma instituição religiosa, não é por meio de sacrifícios religiosos, é por meio de Cristo, pela fé, não é pela vida dentro de religião ou igreja, é pela fé em Jesus. Meus amados irmãos, nós temos que conhecer mais de Deus. Examinar as Escrituras. Não é ler o que eu quero e interpretar do meu jeito.
e criar uma doutrina, uma regra, um princípio, como se fosse de Deus. Isso está errado. Isso tem levado muitos à maldição, a apostatar da fé, a apartar-se da vida com Deus, andando no entendimento errado, diante daquilo que os homens interpretam e não daquilo que Jesus estabeleceu. Cuidado, meus irmãos. Tem muita gente aí se fazendo sábio nas escrituras, ensinando heresia, doutrinas de demônios, criando ventos de doutrinas, novidade, inovação, revelação, coisas que não está no Evangelho. Tem muita gente aí dentro da igreja criando regras, princípios, doutrinas que não é a de Cristo. Aonde as pessoas estão adorando a Deus em vão, porque não estão dentro dos preceitos da verdade do Evangelho. Estão seguindo a Deus nos preceitos dos homens. Logo, estão vivendo uma vida vã para com Deus. Uma fé cega. Sacrifícios de tolos, com o nome de que vive, estando mortos. Porque vida com Deus não é através de submissão, devoção, de sacrifício religioso dentro da igreja. Vida com Deus não é através de culto, de avivamento. Vida com Deus é pelo conhecimento da palavra, estando na palavra, andando pela palavra.